Olá, que bom estar de volta aqui, mais um tutorial do Blender. Obrigado aí pela tua participação e acompanhamento junto aos mesmos. Eu vou falar aqui a respeito de animação. E falando de animação, a gente tem que olhar logo aqui para baixo, que é justamente onde está a nossa janela Timeline. Aqui é a nossa janela de tempo. Aqui nós temos o tempo para criarmos as ações de movimento dos objetos se movimentando na nossa área. Pode ser esse cubo, pode ser essa câmera, pode ser essa lâmpada, pode ser um personagem que a gente tenha desenvolvido, pode ser um cenário, qualquer um objeto que a gente tenha criado, a gente pode criar uma animação através aqui da timeline, ok? A timeline, ela por padrão, ela traz alguns quadros de animações que são denominados frames, e ela traz 250 frames aqui iniciais. Aqui vai nos permitir trabalhar com aproximadamente 10 segundos de uma animação básica. Nós não estamos restritos a isso. Nós podemos aumentar ou diminuir essa quantidade de frames. E esse recurso de aumentar ou diminuir, a gente pode fazer aqui, ó, dessas opções, que são esses sliders, que ficam aqui na parte inferior. Temos o Start e o Ender. O padrão, o programa já colocou um 250. Se a gente quiser fazer com que essa animação aumente para 270, eu posso clicar aqui, botar o valor de 270, e vocês vão ver aqui que o nosso tempo de animação aumenta de 1 até 270. Pode botar 1000, 2000, 3000, pode botar 50, pode botar 2, pode botar 40, fica a seu critério aí o tempo de animação que você queira fazer. Lembrando a vocês o seguinte, cada segundo de animação equivale a 25 quadros frame desse aqui. Vocês vão perceber isso aqui, ó. Quando nós clicamos no ícone de câmera, que é o render, aí vamos ver aqui em Dimensions, o frame rate, que nós estamos utilizando nesse caso aqui, é de 24 fps, ou seja, 24 frames por segundo. Então, numa animação de 250 frames, eu tenho aproximadamente aí 10 segundos disponíveis de vídeo. Se eu quiser, por exemplo, aqui diminuir a minha linha de tempo de animação, eu posso vir aqui nessa opção Start e End, por exemplo, aqui em End eu posso botar 50 frames. Se eu der um Enter, verifique que a minha animação passa a trabalhar com 50 frames. Isso quer dizer que se eu der o Player, a tarja vai até os 50 e volta, criando o ciclo aí da animação, ok? Aumentando para 250, eu posso clicar aqui em 250, dar o Enter, a linha de animação demora mais, ou seja, eu vou ter mais tempo aqui na minha animação. Essa tarja de animação, ela pode ser posicionada e reposicionada da seguinte forma. Eu posso encostar o cursor sobre ela, segurar com o botão esquerdo do mouse, arrastá-lo para a direita ou para a esquerda, e eu faço aqui, ó, o quadro a quadro, posicionando a minha tarja onde eu queira. Outra forma que eu tenho também é simplesmente encostando o cursor sobre qualquer frame aqui da linha, clicar com o botão esquerdo e automaticamente a tarja verde vem para o ponto onde eu cliquei. Outra forma que eu tenho de reposicionar essa tarja é vir aqui nesse segundo slider, botar a opção, vou botar aqui 70, eu vou dar o Enter, minha tarja vem para o frame 70. Aqui eu posso andar quadro a quadro, eu avanço ou retrocedo os quadros de animação. Vamos entender esses quadros de animações aqui como se fossem 250 folhas uma sobre a outra. Quando a gente cria uma animação, por exemplo, a gente pega a primeira folha, desenha esse cubo. Nessa primeira página, a gente posiciona o cubo em um determinado ponto. A gente tira essa folha, pega a segunda folha, redesenha o cubo e dá para ele uma posição diferente. E assim a gente vai fazendo sucessivamente, colocando o cubo em posições diferentes até chegar na folha 250. Digamos agora que a gente fotografe cada folha dessa e pegue essas fotografias e faça com que elas passem de forma rápida. Isso vai criar o processo de animação. Uma forma simples de a gente lembrar essa animação é a gente pegar aqueles caderninhos nossos de escola, de universidade, onde a gente pega aquelas pontinhas das folhas e vai criando alguns desenhozinhos, a gente junta todas as folhas e vai soltando de forma rápida, a gente vai criando uma animação aí bem básica. Então é dessa forma que a gente pode compreender aqui a nossa linha de animação. É como se fossem folhas, uma sobre a outra, onde em cada folha nós vamos ter posições de locação, de rotação aqui do objeto na nossa área, criando o processo de movimentação. Para darmos
também de forma simples o redimensionamento dessa linha, nós temos uma tecla de atalho que é a tecla E. Exemplo, se eu quiser diminuir essa taxa aqui de animação para apenas 70 frames de animação, eu posso clicar aqui no frame 70 com o botão esquerdo, a minha linha está aqui, eu posso clicar a tecla E e vocês vão verificar que eu diminuí para 70 frames. Posso clicar aqui no frame 200, por exemplo, a tarja verde veio para cá, vou clicar a tecla E e eu tenho agora 200 frames. Então o atalho E é o atalho bem simples aí para a gente diminuir, aumentar o nosso tempo aqui de animação. Para criarmos animação, nós temos um recurso que é o atalho usando a tecla I. Quando clicamos o I, nós abrimos uma caixa de inserção de keyframes, são chaves de quadro, onde nós temos algumas opções para criarmos uma chave do tipo de locação, rotação, escala, locação e rotação, que é o Lock-Rot, locação e escala, Lock-Rot Scale e outras disponibilidades aqui que veremos adiante. O que eu mais uso aqui é o Lock-Rot Scale, que eu envolvo os 3 tipos de transformações do objeto. Eu envolvo o deslocamento do objeto, a escala do objeto e a rotação do objeto. Exemplo, vamos criar uma animação bem básica. Eu quero pegar esse objeto aqui, vou deixá-lo nesse ponto. Vou criar um quadro de animação aqui bem simples. Clicar a tecla I e vou, dentre essas chaves aqui, vou usar essa opção Lock-Rot Scale, que eu envolvo os 3 tipos de transformações. Se eu der animação, eu não tenho animação nenhuma do objeto ainda, apesar de ter criado esse quadro. É porque eu preciso deslocar esse objeto para um outro ponto qualquer para criar nele o efeito desejado da movimentação. Então aqui no frame 30, por exemplo, eu vou clicar e vou deslocar esse objeto nesse sentido aqui, ó, segurando a seta verde com o botão esquerdo e trazendo até esse ponto. Se eu der a tecla I, para poder a animação funcionar, eu tenho que utilizar o mesmo quadro frame que eu utilizei no frame anterior. Como eu utilizei o Lock-Rot Scale, eu tenho que usar o Lock-Rot Scale também aqui. Pronto. Com isso, se eu der uma animação agora, clicar no Alt A ou Play aqui, eu tenho já uma animação feita com o objeto. Do 31 até o 200 eu não tenho animação nenhuma, porque o objeto está parado. Então eu tenho um tempo aí, ó, estático do objeto durante o procedimento da animação. Esse tempo estático eu posso diminuir se eu diminuir esse tempo aqui de animação. Então se, por exemplo, eu quiser clicar aqui no frame de número 31 e clicar a tecla E, eu diminuo a minha taxa de tempo da animação para 31 frames. Vocês vão ver aqui, ó, Start 1, End 31. Quando eu der a animação agora, o ciclo é mais rápido. Ó. O objeto ele faz a animação de forma bem mais rápida. Se eu aumentar, clicando aqui no 200, como eu fiz anteriormente, clicar a tecla E, ele faz a animação, vai ficar nesse marasmo aí até chegar o frame 200, e aí volta o procedimento de animação novamente. Então é assim que funciona a inserção de quadros. Mas eu posso utilizar novos frames de animação aqui do objeto. Por exemplo, eu vou clicar aqui no frame 80, vou trazer o objeto aqui já para essa posição, vou dar um RX para ele rotacionar pelo eixo X, para criar um movimento aqui de rotação nesse eixo, ó, nesse ponto. Vou dar um S de escala para aumentá-lo desse tamanho. E aqui ainda eu não coloquei o quadro frame. Se eu clicar a tecla I agora, Lock-Rot Scale, eu posso vir agora para o frame inicial. Vamos ver como é que vai ficar a animação. Tá vendo? Eu aumentei o objeto e criei uma movimentação básica dele, escalonando também. É por isso que eu sempre uso o Lock-Rot Scale. Mas se você quiser só fazer a animação de deslocamento do objeto de um ponto para o outro, use a chave Location. Se quiser fazer só a rotação, use a chave Rotation. Vamos vir aqui no frame 130, vamos dessa vez trazer com a tecla G, que me permite deslocar livre. Vou trazer o objeto aqui para cima e vou fazer ele dar um RZ, a rotação dessa seta azul aqui. RZ, pronto. Vou clicar a tecla I novamente e vou aplicar outro quadro, Lock-Rot Scale, sempre o mesmo tipo de frame. Porque se você der um frame diferente, ele não vai funcionar. Então tá aqui, ó. E se eu quiser agora vir aqui no frame 190,
reposicionar o objeto para cá, der um S de escala nele para ele diminuir nesse sentido, eu posso clicar a tecla I, Lock Rod Scale, e já tenho aqui, ó, outra animação do objeto diminuindo. Algumas vezes, quando a gente utiliza esse recurso, a gente tenta tirar esses quadros daqui. Como é que eu apago esse quadro frame? Por exemplo, eu não quero que ele faça esse efeito daqui para cá. Basta que eu clique nesse quadro aqui, ó, vocês estão vendo? Onde tem a tarjinha amarela, que é justamente os keyframes. Eu criei. Clica a tecla N, eu abro a barra de propriedades. Verifique que na opção Transform, em Location, Rotation e Scale, já que é o tipo de quadro frame que eu utilizei, todos os frames estão amarelos. E repare que os quadros frames aqui são amarelos. Isso quer dizer que eu tenho uma animação disponível aqui para esses frames. Para alterá-las, basta aqui nessa opção Transform, eu clicar com o botão direito e aqui eu der, ó, o Delete Keyframes. Eu tirei o de locação. Eu venho aqui no de rotação, Delete Keyframes. E com o botão direito aqui, sobre essa opção, Delete Keyframes. E aqui eu tirei, vocês vão ver que a tarja amarela deixou de existir aqui, ó. Então eu já não tenho mais aquela animação que faz com que o objeto diminua. Se por acaso eu quiser vir aqui no frame 190 e dar uma reposição do objeto aqui nesse sentido, dar um S e clicar aqui com a tecla I, Lock Rod Scale, verifique que acenderam nessa opção aqui da barra de propriedade da 3D View as três guias de transformações, de locação, de rotação e de escala do objeto. Então é dessa forma aqui que a gente tem como excluir ou tirar, nesse caso aqui, as opções desses quadros que a gente cria de animação aqui na timeline. Bem pessoal, isso é só uma informação básica para que vocês tenham ideia aí do processo de animação, né? Um pouco diferente da renderização de vídeo. A renderização ela envolve o projeto do vídeo dessa animação e a gente, por exemplo aqui, é necessário que eu utilize essa opção Animation para criar a animação que eu fiz aqui em um arquivo de vídeo. Então eu posso vir aqui em Dimensions, definir qual vídeo eu quero. Por exemplo, eu vou usar o 720, que é o que eu mais uso. E aqui em Output eu posso dar um nome a esse arquivo, vou botar aqui, por exemplo, exercício, e posso escolher o tipo de arquivo que eu quero ter como saída. Por exemplo, eu tenho AVI JPEG, AVI IROL. Qualquer um desses arquivos de vídeo aqui eu posso criar um vídeo dessa animação. Eu vou utilizar o AVI JPEG, que é o que eu tenho como funcionar. E aqui, com isso criado, eu posso clicar aqui em Animation. Vocês vão ver que está sendo criado frame a frame, como se estivesse fotografando. Ó, vocês vão ver a tarja verde aqui passando em cada quadro e criando a posição, a locação e a escala do objeto naqueles pontos, como se estivesse criando o movimento do objeto. Eu dei um pause aqui para nós chegarmos até o final da renderização, já que custa alguns minutos aqui no processo, já que eu estou utilizando um computador bem básico. Para renderizar a cena, é necessário que eu venha aqui em Render, clique, venha em Player, e eu vou ter aqui o meu vídeo dessa animação básica, tendo como base todas as inserções de chaves, que são os keyframes que eu incluí na barra de animação para criar essa animação básica. Eu não estou levando aqui em consideração a questão do posicionamento da câmera, nem a luminância do cenário, porque foi apenas um exemplo prático de uso aqui da timeline, ok? Uma das coisas que eu tenho observado aqui é que há pouco tempo, um dos nossos colegas aqui, iniciante do Blender 3D, assim como nós, teve um procedimento de erro quando tentou fazer a renderização do objeto aqui utilizando o Blender. Esse computador que eu estou utilizando é um computador bem básico, não tem muito recurso não, nem tem placa de vídeo boa. A placa dele é um board, mas em determinados momentos pode ser que surjam algumas mensagens aqui no processo de renderização que a gente precisa ver três passos fundamentais. Se a nossa placa de vídeo ela aceita o suporte 3D, se os drivers da placa de vídeo estão instalados adequadamente e se também nós temos aí o DirectX atualizado. Isso é importante. Muitas vezes, se nós não tivermos esses três
fatores aqui funcionando direitinho, nós não vamos conseguir trabalhar bem com a renderização. Para quem quiser configurar a renderização, vim aqui em File, User Preference, aqui onde eu tenho System, eu tenho nessa opção aqui, ó, Compute Device, qual os tipos de placas gráficas que eu tenho. Como o meu computador é bem simples, ele só tem a formatação CPU. Então eu não tenho muito recurso, mas no entanto eu consigo fazer algumas alimentações básicas aqui na geração de vídeo durante o processo de animação e renderização do projeto. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham entendido e até breve. Grande abraço.